Você sabe como funciona as projeções cartográficas? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cormano Trindade, professor de Geografia de TAPES, dando mais uma aula de Geografia para vocês, para ajudar vocês a estudarem nesse período de quarentena e deixar todos vocês afiados para quando voltarem às provas. Então pessoal, vamos à aula de projeções cartográficas. Então pessoal, as projeções cartográficas, elas serão então uma técnica onde nós conseguiremos tirar a imagem da Terra, do nosso globo terrestre, e colocá-las em um mapa. Ou seja, nós vamos tirar uma imagem de um formato esférico e colocar esta imagem em um formato plano. Só que nós temos um detalhe. Nós temos várias maneiras de fazer isso, só que nenhuma delas é perfeita. Ou seja, sempre vai haver pelo menos uma deformação. O primeiro tipo de projeção cartográfica que nós teremos serão as projeções conformes. Olha ali. As projeções conformes são aquelas projeções que vão manter a forma dos continentes, porém ela vai trazer uma distorção no tamanho dos continentes ou nas áreas desse continente. Já as projeções equivalentes é o contrário das projeções conformes. As projeções equivalentes elas vão manter os tamanhos e as áreas dos continentes, porém vão acabar distorcendo a forma desses continentes. E depois nós temos as projeções afiláticas, que é um nomezinho bem complicadinho de entender, mas ela tenta ser uma projeção perfeita. Ela não chega a esse ponto, mas ela tenta. Ou seja, ela vai tentar trazer um pouco da forma e um pouco da área dos continentes e um pouco da forma desses continentes. Ou seja, ela vai trazer um pouquinho da projeção conforme, um pouquinho da projeção equivalente e vai tentar fazer uma projeção perfeita. Mas ela não vai conseguir, mas ela vai diminuir bastante as distorções. Então, pessoal, vamos às projeções. A projeção cilíndrica será a primeira projeção que nós veremos. Ela vai tratar de uma projeção que funciona da seguinte maneira. Seria como se nós colocássemos um papel num formato cilíndrico na volta do globo terrestre. O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês vão notar que este papel ele vai ter perfeita conexão, ou seja, vai fazer contato com as regiões que estiverem próximas da linha do Equador, ou seja, as regiões de baixas latitudes. O que nós estamos querendo dizer com isso, então? Que ela vai trazer perfeição para projetar as áreas de baixas latitudes, ou seja, próximas da linha do Equador. Porém, à medida que vocês vão se afastando da linha do Equador, chegando próximas, se afastando das baixas latitudes, vão começar a acontecer as distorções que eu já tinha citado. Então, pessoal, o segundo modelo que nós falaremos hoje será o modelo de projeção plana, que também pode ser chamado de azimutal, equidistante ou polar. Esse modelo vai seguir o mesmo exemplo do pedaço de papel que eu citei antes. Seria como se nós tivéssemos colocado um papel plano sobre o globo terrestre. Este tipo de projeção vai pegar as áreas com altas latitudes, ou seja, vai pegar as áreas polares. Portanto, ela pode também ser chamada como uma projeção polar. Depois dela nós temos a projeção cônica, que seria como se nós tivéssemos envolvido o planeta em um pedaço de papel de formato cônico, ou seja, na forma de um cone. Enquanto a projeção cilíndrica pega as baixas latitudes e a projeção plana pega as altas latitudes, a projeção cônica vai ser o ponto intermediário entre elas, pois ela vai pegar as áreas com médias latitudes.
Agora vamos entender quais são as principais diferenças entre esses três modelos de projeções cartográficas. Então, pessoal, as principais diferenças serão as seguintes. Olhem só. Para vocês olharem para um mapa e saber qual projeção foi utilizada, vocês têm que perceber alguns detalhes diferentes que tem entre elas. Os principais são os paralelos e os meridianos, tá? Enquanto na projeção cilíndrica, que ela pega as áreas com baixas latitudes, ou seja, as áreas na região equatorial ou próximas da linha do Equador, ela vai trazer os paralelos e os meridianos perfeitamente retos. Ou seja, enquanto os paralelos estarão perfeitamente retos no sentido horizontal, os meridianos estarão perfeitamente retos no sentido vertical. Cuidem isso. Agora, a projeção cônica, que é aquela projeção que a gente utiliza para projetar um determinado hemisfério. Se vocês quiserem uma projeção mais próxima da perfeição do globo todo, seria interessante bater, por exemplo, duas fotografias, exemplo, né, hipotético, utilizando a projeção cônica, pegando uma o hemisfério norte e a outra o hemisfério sul, né? Ela vai pegar as médias latitudes. Como é que ficam os paralelos e os meridianos nesse caso? Eles vão ficar então os paralelos como semicírculos, ou seja, em formato circular, mas não vai se aparecer como um círculo completo, né? Semicírculo, enquanto que um ponto central bem acima da imagem vai ter os meridianos irradiando deste ponto bem ao norte da imagem, né? Cuidem esse detalhe. Agora a projeção plana, que é o terceiro modelo que nós veremos aqui, ele vai trazer então os paralelos em círculos perfeitos e completos, enquanto que aqui eles eram apenas semicírculos, aqui eles vão aparecer como círculos completos, e os meridianos vão irradiar do paralelo que estiver a maior latitude, ou seja, do paralelo que estiver bem ao centro da imagem. Aparecendo alguma dúvida, comenta aí embaixo que estarei respondendo a todos. Então, um detalhezinho que pode cair muito nas provas, e normalmente são eles que caem, são as duas projeções cilíndricas, que são a projeção do Mercator e a projeção do Peters. Vamos notar as principais diferenças que as projeções feitas por esses estudiosos aqui, para vocês não se confundirem na hora da prova. A primeira projeção, a do Mercator, ela foi feita no século XVI e ela é uma projeção conforme, ou seja, ela mantém a forma dos continentes, mas ela vai trazer uma distorção no tamanho deles, né? Qual o momento histórico em que essa projeção do Mercator foi confeccionada? Foi durante o século XVI, durante as grandes navegações, o colonialismo, o começo do mercantilismo. Cuidem esses detalhezinhos aí. E o que ela nos traz? Olha só, esta aqui é a projeção do Mercator. O que nós temos, então, nela? Bem ao centro da imagem, vocês vão perceber que nós temos a Europa. Vocês lembram, então, que por ser uma projeção cilíndrica, ela vai apresentar distorções conforme se afasta da linha do Equador. Ou seja, olhem o tamanho que fica a Groenlândia, tá? Então, assim, por trazer uma distorção, uma projeção com a Europa ao centro do mapa, nós estaríamos falando de uma projeção eurocentrista, Europa ao centro. E por focar muito mais no hemisfério norte, nós trazemos também uma visão que a gente chama de nortista. Agora vamos falar de Peters. Olha só esse menino aqui. Ele fez essa projeção no século XX e essa projeção ela é uma projeção equivalente.
Ou seja, ela vai manter os tamanhos e as formas, os tamanhos e as áreas, mas vai apresentar distorções nas formas, né? Ela foca muito mais no hemisfério sul, como vocês podem ter visto aqui. Portanto, a gente diz que esta projeção ela tem uma visão sulista. E vocês vão notar que bem ao centro da imagem o que apresenta para nós? A África. Ou seja, a gente vai dizer para ele, né, para esta projeção, que esta projeção traz uma visão terceiro-mundista. Afinal, ela é uma projeção do século XX, mais precisamente ali nas décadas de 1950, 1960, onde nós estávamos passando pela Guerra Fria. Ou seja, terceiro-mundista, vai trazer os países mais pobres do mundo, que são os países considerados países de terceiro mundo pela regionalização dos países que era utilizada na época da Guerra Fria. Então, outro detalhe que pode cair numa prova é esta bandeira que eu coloquei aqui em cima. Olha, a bandeira da ONU, bandeira da Organização das Nações Unidas. Vocês vão notar que ao centro dela nós temos o globo terrestre. Mas se vocês pararem para analisar pelo desenho que nos é apresentado, nós temos uma projeção plana, uma projeção polar. Vocês não vão poder dizer então que é uma projeção de Mercator ou uma projeção de Peters, mas vocês poderão dizer que esta imagem nos traz uma visão nortista. Ou seja, os países que aparecem mais são os países do hemisfério norte, ou seja, por causa dos países membros da Organização das Nações Unidas. Se quiser saber mais, comenta aí embaixo, eu posso fazer uma aula só sobre isso. Então, pessoal, para fazer essa pesquisa, eu tive que pesquisar em 2 lugares, né? O primeiro lugar que eu pesquisei foi no livro Tempo de Geografia de Sexto Ano, que é esse livro que está aqui embaixo. E eu também dei uma lida numa matéria do site Brasil Escola, que eu também vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo, caso vocês queiram ler essa matéria. Que tem bastante coisa legal lá nessa matéria que eles escreveram. Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Agradeço a todos que assistiram. Tendo alguma dúvida ou algum tema que você gostaria que eu abordasse em alguma videoaula, comenta aí embaixo nos comentários, deixa um feedback para nós aí. Estarei respondendo a todos na medida do possível. Sejam dúvidas, seja um feedback, seja uma ideia para um próximo vídeo. Tudo é válido, então comenta aí embaixo. Se não for inscrito no canal, aí se inscreva. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus conhecidos, familiares. Vamos fazer o canal crescer. Vamos fazer esse vídeo chegar até alguma pessoa que esteja estudando e que precise desse material. Deixa aquele like aí pra gente saber que vocês estão gostando. Clica ali no sininho da geografia para poder receber o conteúdo. Lembrando a todos que eu também tenho um grupo de estudos no WhatsApp somente sobre os conteúdos que eu abordo e alguns outros conteúdos também da área de ciências humanas. Tendo alguma dúvida, querendo participar, o link vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Por hoje era isso, eu sou o professor Cormano Trindade e esta foi mais uma Dica do Cormano e até a próxima.